O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar. Primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Representam a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes feito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, e que não podem fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que vos tirar a vida, se tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, o pecado original, nós já sabemos que ele não configura uma espécie de pecado. É a tendência, a inclinação para o pecado. Uma coisa que Nossa Senhora não teve. Nossa Senhora não teve, foi concebida sem o pecado original. Não teve a tendência para o pecado, para não haver perigo de transmitir à humanidade de Jesus. Jesus foi aquele homem feito, aquela carne humana feita à imagem e semelhança de Deus. E não teve a desobediência. Jesus insistiu muito na sua vida terrena para explicar que não teve tendência para o pecado. Teve tentação. A tendência não. Nenhuma tentação veio dele, de dentro. Nenhuma. Porque ele não tinha inclinação para o pecado. As tentações ele tinha.
mas não tinha a tendência para se envolver neles, nos pecados. Nossa Senhora não transmitiu esse viés. Transmitiu a natureza humana completa, sem os defeitos, para ficar mais completa ainda. Imagem e semelhança de Deus. Ele insiste, eu me tornei obediente ao Pai até a morte. Morte de cruz. Não foi a morte de velhice. Foi morte de cruz. Morreu antes da flor da idade. Há umas coisas que a gente tem que observar nas entrelinhas. O Evangelho de hoje, milhares de pessoas estavam assistindo. Olha, naquele tempo, 1000 pessoas e vários milhares. Era gente demais, porque tinha pouca gente. Quase todo mundo estava ali. O mundo da redondeza estava ali, ouvindo Jesus. Os fariseus não estavam. E ele não se furtou a chamá-los de hipócritas. Faz as coisas escondido, eles escondidos, pensando que não se iria depois descobrir. Aí, para dizer que tipo de coisa era essa, que Jesus dizia que fazia escondido, mas que nada estaria oculto, porque o pessoal pensa que é a malandragem dos maridos traindo as mulheres, escondido, as mulheres traindo os maridos, escondidas. Não. Era a explicação do Evangelho. Aos discípulos, ele afirmava: vocês não podem esconder nada, como eu não escondo, dizia ele. Porque tinha gente que combatia, e se fosse profeta, era morto. Em geral, os profetas morreram assassinados. O Evangelho de ontem falava isso. Onde ele tinha dito que aquela geração era má, lá na frente ele disse: os seus pais mataram os profetas e vocês construíram os túmulos para sepultá-los. É uma cadeia. Por que Jesus foi morto em Jerusalém? Porque os profetas eram sepultados em Jerusalém. Os profetas eram sepultados em Jerusalém. Jesus precisava, entre aspas, ser morto em Jerusalém, para ser sepultado lá, junto com os profetas. Ele falava em nome do Pai, como os profetas falavam em nome de Deus. Como era no Antigo Testamento, era Deus Pai. Não tinha havido ainda a encarnação do Verbo. É o Deus Criador. Olha a insistência de Jesus aqui.
para destirar de preconceitos outros e colocar o poder de clarear a verdade do Pai, dizendo que nada ficará oculto. Olha aqui. Vamos ver se sugere alguma coisa. Nada há de escondido que não venha a ser revelado. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, o Evangelho está explicitamente publicado. O Império Romano ainda passou 300 anos tentando ocultar. Roma é construída sobre catacumbas. Não pode construir prédio acima de 5 andares. Em Roma você vê prédios altos. O peso é muito grande. E embaixo só tem um buraco enorme na extensão de Roma. Catacumbas. Trezentos anos. As tipografias não podiam imprimir nada da Sagrada Escritura. Nada. A tipografia que publicasse alguma coisa da Bíblia seria extinta pelos imperadores. Seria destruída. 300 anos. Foi necessário que aparecesse um imperador cristão, Constantino. Pelo contrário, mandou construir a Basílica de São Pedro, em cima do túmulo dele. A Basílica de São Pedro está construída sobre a sepultura de Pedro. Tem um altar que realmente está no nível. Aquele instrumento que você coloca para saber se ele está aprumado, o prumo da sepultura. E a Camerata teve a felicidade de cantar uma celebração no altar da cátedra, ali chamada Cátedra de Pedro. É a sepultura. Trezentos anos sem publicar o Evangelho. E os imperadores mandavam os espiões. Em alguma celebração oculta numa casa, eles chegavam, se pegavam o seu Evangelho. Se pegasse aquela casa, ia ter um calendário para ir ao circo máximo, um estádio, ser devorada pelos animais. Eram os mártires. E ele publicava nas portas dos palácios, das igrejas, que não havia culto, proibido, mas o povo passava pela porta e via quem era que ia ser morto pelos animais tal dia. E os instrumentos que eram usados para fazer a fanfarra, para atrair o povo, eram proibidos de tocar liturgicamente. Como
o órgão de tubo não podia ser transportado, porque eles eram afixados nos seus tubos, na arquitetura do prédio. Então, o órgão era o único instrumento que podia ser usado na celebração litúrgica. O Concílio Vaticano II é que abriu o espaço. O instrumento não tem culpa. Quem vai tocar é quem tem culpa. Ou quem vai mandar tocar tem culpa maior. Então, o instrumento em si não tem culpa de tocar, para chamar gente para assistir o teatro do martírio. Ou o órgão de tubo era permitido, ou o harmonium, que era uma redução do órgão de tubo. As igrejas que não tinham condições de comprar um órgão de tubo, que era engenharia complicadíssima, porque tem som de flauta, tem som de violino, de viola, de cello, de contrabaixo, de trompete, de trombone, de clarineta, de oboé, de fagote. Tinha som dos instrumentos de uma orquestra de música. É só usar o registro. Complicadíssimo. No Instituto de Música, onde eu estudei pós-graduação, havia um órgão pequeno de tubo. Era pequeno, mas tinha 8.000 tubos. O órgão para uma sala de escola. 8.000 tubos, com uma variedade de timbres impressionante. Pois bem, vamos ver aqui. Tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Ali reside a hipocrisia. Nada há de escondido que não venha a ser revelado. Que coisa! Está se vendo a moralidade? Está se referindo ao esquema bandido? Não. Está se vendo ao Evangelho. Olha aqui. Não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Olha, que coisa é essa? Tudo que tiveres dito no escuro, escondido, escondido, vem de escuro. Será ouvido à luz do dia. Olha aí. Se finda ao que se pode falar ou não. Ao que se pode falar e não se fala. O que tiveres pronunciado, a outra frase, pronunciado, falado, ao pé do ouvido,
cochichando no quarto. As ocultas, será proclamado no telhado. Então, a referência do que está escondido para poder ser revelado é a palavra. E a palavra dele foi proibida. Mas mesmo assim, fale. Você vai ser mártir, seja mártir. Mas não esconda a palavra. Não tenha medo de pronunciá-la. Não tenho medo de quem pode matar somente o corpo. Tenho medo de quem pode levar para o inferno. Lançado no fogo eterno. Eu vos digo, a esse temei. Aí vem Tomás de Aquino com aquela proposta, né? Teológica, proposta, com aquela proposição teológica. O lastro dos defeitos que o pecado original leva ao homem à inclinação de cometê-lo é enorme. O juízo perde a noção do equilíbrio. O juízo, aí ele chama de evagatio mentis, a mente que vaga, a deriva. Se fica deriva, gera-se uma outra fonte, a fonte da malícia. Eu vou só conceituar de acordo com a instrução de Santo Tomás de Aquino, que era um dos maiores teólogos. Malícia é a essência da maldade. A essência da maldade, Santo Tomás de Aquino chamava de malícia. E o que é? É o propósito de desviar o amor a Deus. O propósito de desviar o amor que está implícito na imagem e semelhança, desviar de Deus. E aí está o ápice da liberdade oferecendo o distanciamento de Deus. Foi isso que a serpente usou. Deus está com medo de perder o cargo. Vocês vão assumir o cargo se vocês desobedecerem. O cargo do Criador, a missão do Criador, o poder do Criador. Fujam dele. Fujam dele, dando consciência a uma ação que depois ia ser pronunciada ou sintetizada como malícia, o propósito de desviar o amor a Deus. Aí ele junta o amor ao próximo e a Deus num só. O segundo é igual ao primeiro. Ele tirou o amor dessa possibilidade de ser negado propositalmente a Deus. Ou seja, vai ficar difícil para quem assim procede ter fé.
que o objeto da fé está sendo excluído do objeto do amor, da ação. Nós tínhamos muito que analisar aqui, teologicamente, filosoficamente, não é o caso. Mas não por esconder, pelo respeito ao tempo, que é muito esquadrinhado nas pessoas pela vida profissional. Para que aquele pão não falte ao necessitado. Que se adquire com o trabalho. Legal, legal. Não vai, Filho, Espírito Santo.